Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha só, já vou começar ensinando. Isso que eu falo no começo dos vídeos foi uma forma que eu encontrei de me comunicar com as minhas seguidoras. É muito bem orientado quando as pessoas dizem não fala no plural, fala no singular, vai parecer que essa pessoa está falando só com você. Ok, eu entendo, mas no meu caso, a forma que eu encontrei e que eu me sinto mais confortável é falando no plural e falando meninas. Eu falo para mulheres empreendedoras que querem aprender como se expor de maneira estratégica e inteligente no Instagram. Eu falo para mulheres mais maduras, mulheres de 30 a 55 anos. Eu sei com quem eu tô falando. Isso faz parte de um estudo do nosso público. Saber quem nos ouve faz com que a gente refine, alinhe a nossa comunicação. Afinal, se eu não sei quem está me ouvindo, de que maneira eu vou me portar, de que maneira eu vou falar? Aí você pode dizer, Karina, da sua maneira, você fala tanto para a gente ser original, verdadeira, autêntica, verdade. Mas se eu chegar numa plateia de idosos e se eu chegar numa plateia de adolescentes para dar uma palestra, eu sei que eu vou ter uma linguagem um pouquinho diferente numa palestra e na outra, concorda? É a mesma coisa, cada vez que a gente liga a câmera aqui no Instagram, a gente está falando para dezenas, centenas de pessoas, mesmo quando a gente não entende bem o alcance que isso pode ter. Aos poucos, vocês vão começar a perceber que é uma ferramenta muito poderosa e que muitas pessoas seguem a gente em silêncio. Elas não curtem, não comentam, elas salvam. E eventualmente elas aparecem e falam, Karina, eu sou sua fã, eu gosto muito do seu trabalho. E eu falo, meu Deus, mas ela nunca curtiu uma publicação. Mas é assim que as pessoas se comportam dentro das redes sociais. Eu vim aqui hoje para falar da importância da gente definir a nossa personalidade no Instagram enquanto marca. Se eu tenho a minha marca, o marketing digital feminino, eu ensino as empreendedoras a como usarem o Instagram para vender mais. De que maneira a minha marca vai se comportar? Porque hoje eu tenho uma equipe pequena, pode ser que no futuro breve eu tenha uma equipe maior. Cada hora uma pessoa atende o direct, cada hora uma pessoa atende o WhatsApp. E aí, isso vai ficar à mercê do humor dessas pessoas naquele dia, de que maneira vão se comportar? Não. Assim como a gente deve ter uma identidade visual, as nossas cores, o tipo de letra, que são as fontes e elementos que a gente usa, a nossa personalidade enquanto marca é muito importante e é muito importante que a gente passe isso para a nossa equipe. Hoje pode ser você sozinha, mas se você tem isso bem definido, amanhã, quando entrar o seu primeiro colaborador, ele vai olhar esse seu manual e vai falar, ok, eu já sei que aqui eu tenho que me relacionar dessa forma, eu vou atender as pessoas dessa forma, o cliente tem sempre razão ou não, aqui a gente não dá razão para o cliente, tem gente que faz isso, enfim. Todo o modelo de comportamento que você vai ter atendendo as pessoas e depois no futuro a sua equipe eventualmente tem que estar descrito. É muito, muito importante que a gente possa ter isso palpável, num arquivo, no seu computador, nem que seja no Word, em algum lugar, para você não se esquecer que essa é a linha que você traçou para o seu negócio. Obviamente que nunca é tarde para fazer mudança de rota, corrigir o que não deu certo e melhorar as nossas estratégias, tá certo? Então aqui eu vou falar para vocês alguns pontos de atenção para você refletir e colocar aí dentro da sua marca uma pitada de personalidade, tá bom? Uma delas, os valores. Quais são os valores que a sua marca apresenta? A sua marca preza pelo comprometimento, pela pontualidade. Se uma marca preza pela pontualidade, ela vai começar, a pessoa vai ligar a live pontualmente naquele horário marcado. Se ela fala que vai fazer uma coisa amanhã, naquele horário, isso tem que estar pronto. Por quê? Porque é uma coisa, tem uma palavra que se chama congruência. É estar coerente. O seu discurso tem que estar coerente com a sua exposição, entende? Agora, tem marcas que se dizem casuais. E aí você não vai aparecer na live de terno e gravata para fazer uma live casual, então não combina. Isso tem muito da personalidade da própria empreendedora
claro, porque a gente está falando aqui para pequenas empreendedoras, médias empreendedoras, e a gente leva isso para o seu negócio. No meu caso, por exemplo, a liberdade é um dos valores que eu prezo. O outro é o poder de decisão, é a iniciativa, é ser autodidata, é correr atrás. E aonde eu mostro essas coisas dentro da minha marca. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu tenho um filtro no Instagram de asas de borboleta para mulheres. Isso é uma simbologia, uma metáfora, né? As mulheres muitas vezes estão muito ali dentro de si, fechadas, sem mostrar todo o seu potencial. E quando aprendem como se expor de maneira estratégica, elas sim mostram para que elas vieram ao mundo ali naquele negócio, elas mostram o seu propósito, o seu valor, e elas se soltam de uma maneira que agrega muito valor para o negócio delas. Por isso que eu falo da metáfora da lagarta que vira borboleta. Por isso eu tenho um filtro de asas de borboleta. Tem um GIF também saindo agora nesse estilo, que é uma mulher com as asas de borboleta. Agora, isso é uma metáfora. Quando a gente trabalha com metáforas, a gente não precisa ficar explicando muito algum conceito para a pessoa, porque quando a gente fala da metáfora, isso já está lá no fundo, no subconsciente dela, ela já conhece isso que a gente está associando com o que a gente quer falar. Então fica mais fácil, a gente remete a algo que já é conhecido, o trabalho do cérebro dela é muito menor e rapidamente ela entende qual é a mensagem que a gente está passando. Então, valores, metáforas são ferramentas que nos ajudam a mostrar o propósito, a cara da nossa empresa. Agora eu vou falar de causas. Às vezes você defende uma causa e você quer que a sua empresa leve essa bandeira junto. Então, qual é a causa que você defende? Você tem um pet shop e você defende a adoção de animais e não a compra? Então, isso é uma causa. Quando você mostra essa causa, muitas pessoas vão se conectar com você muito mais, às vezes, pela causa que você defende do que propriamente com você, quando ela acabou de te conhecer. Então, ela começa a se conectar devido a uma ideologia, devido a um pensamento que você tem. E depois, eventualmente, ela vai te conhecendo melhor e ela pode até adquirir aquilo que você vende. Então, falamos de valores, de metáforas, de causas. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Se a sua marca fosse um animal, se ela fosse uma celebridade, se ela fosse uma pessoa famosa, quem ela seria? Quando você pega algo mais palpável, você começa a definir melhor as coisas na sua cabeça. Por exemplo, a ideia de um cachorro ligado à sua marca, você concorda que passa um sentimento de amizade, companheirismo, fidelidade? Porque esse é o sentimento que a gente vê quando a gente olha para um cachorro. Se eu colocasse um gato aliado à minha marca, já talvez seria um sentimento de mais independência, né? O gato já tem aquela coisa meio soberana, eu cuido de mim mesmo, né? Eu tenho 7 vidas. Enfim, que elementos você pode agregar à sua marca que vão mostrar exatamente aquilo que você quer passar. Agora, se você nunca parou para pensar nisso e fala, meu Deus, Karina, é muito mais embaixo, né? Não é só fazer um post e aparecer, eu tenho que saber tudo isso. É muito legal você saber tudo isso. Eu começo o primeiro módulo da mentoria com as empreendedoras falando sobre isso. E elas mergulham nos negócios delas e elas começam a se apaixonar mais ainda pelo que elas fazem. Porque elas começam a ver o que é que está por trás delas fazerem aquilo. Afinal de contas, eu poderia ganhar vida vendendo flores. Eu ganho a vida fazendo outra coisa. Por que eu escolhi essa coisa? O que é que lá no fundo, talvez eu nem tenha pensado, que me leva a fazer isso? Isso é muito bacana de você descobrir. Se você quiser mais informações importantíssimas como essas, se liga aqui no canal, se inscreve, dá um like e fica ligada porque a partir de agora a gente vai postar mais conteúdos para ajudar você a vender mais através do Instagram. Tchau, tchau!